Oi! Hoje é a resenha do conto Boca Torta, de Monteiro Lobato, aqui do seu livro Urupês, no nosso projeto Contos do Meio-Dia. A quarto de légua do Arraial do Atoleiro começam as terras da fazenda de igual nome, pertencente ao Major Zé Lucas. A meio, entre o povoado e o estirão das matas virgens, dormia de papo acima um famoso pântano. Notabiliza-o, porém, a profundidade. Ninguém, ao vê-lo tão calmo, sonha o abismo traidor oculto sobre a verdura. 2, 3 bambus emendados que lhe tentem alcançar o fundo, subverte-se na lama sem alcançar pé. Assim começa o conto Boca Torta, de Monteiro Lobato, que conta a história ali da família deste major chamado Zé Lucas, que retornam da capital ali para o interior, justamente na fazenda do Atoleiro. Junto com o major está a sua mulher, a Donana, sua filha Cristina e também o seu futuro genro, um primo meio distante, bacharel, chamado Eduardo. E logo que eles chegam ali às suas terras, logo encontram o capataz, o Vargas, que trata de informar para eles as novidades dos últimos dias, últimos meses. E claro, o que reina ali de novidade são as crendices populares. Aquelas coisas folclóricas, tipo lobisomem, boitatá, aquelas coisas que causam medo nas noites escuras, sombrias, silenciosas ou barulhentas, enfim, tanto faz. Todo o povo ali da região tem lá seus medos com esses entes místicos. Claro que para Eduardo, o sujeito lá da cidade que vem pela primeira vez ali ao campo, ele acha tudo aquilo uma galhofa e considera tudo que o Vargas ali, o capataz, diz um grande exagero. E além dessas crendices populares, o Vargas também trata de falar sobre um homem que mora ali nas terras do Zé Lucas, um sujeito chamado Boca Torta, que é considerado um dos homens mais feios que já povoaram este mundo. E sendo Vargas um sujeito que gosta de aumentar um pouco, os causos que vai contando, aos olhos novamente do Eduardo, também se torna tudo muito cético. Ele fica duvidando, será que realmente, do jeito que está sendo pintado, Boca Torta é realmente assim tão feio, horroroso desse jeito? Ele duvida, ele ri muito disso, como pode? Não, isso é tudo crendice popular. E é exatamente isso que fica estabelecido. Sim, ele quer tirar a prova, quer olhar olho no olho esse tal Boca Torta e ter a certeza, ou não, se ele é um sujeito horroroso. E enfim, quando ele finalmente chega lá onde mora Boca Torta, eu não vou contar, porque senão estraga a experiência de quem ainda pretende ler este conto. Minha avaliação do texto. Assim que eu comecei a leitura, já percebi uma característica até meio comum nos contos aqui de Urupês. Monteiro Lobato gosta de fazer uma grande ambientação em algumas de suas histórias. Não todas, em algumas ele capricha bastante. Às vezes ele gasta 2 ou 3 páginas dizendo mais ou menos onde que se passa a história, dando vários detalhes. No caso aqui, ele fala sobre o pântano, ali daquela região do Atoleiro. E eu sempre tenho aquela mesma impressão. Às vezes eu acho um pouco exagerado essa descrição que ele faz. Às vezes não, acho interessante. Mas sempre há aquela sensação de para que tantos detalhes? Não que fique enfadonho, não é o caso. Tem muito escritor quando faz descrição fica extremamente enfadonho. No caso do Monteiro Lobato, sempre dá para perceber, principalmente se a gente conclui depois que leu o texto inteiro, que sim, aquela descrição lá do começo faz sentido para o tema da história. Na verdade, não é bem uma ambientação que ele faz. Ele faz um preparo do que ele quer dizer através de tudo aquilo. Mas, de qualquer forma, quando eu comecei ali a leitura, achei, acho que ele está entrando naquele esquema mais uma vez. E depois, também é curioso, ele faz essa abertura e depois ele muda um pouco o foco. E é justamente o que acontece aqui. Ele sai de contar, detalhar um pouco lá o pântano e entra nessa história do misticismo popular ali, com as crendices. Aí você fica até com aquela impressão, ué, começou outra história e estava focado no pântano, depois ele vai para a crendice, que uma coisa tem a ver com a outra. Sim, Monteiro Lobato faz isso várias vezes em vários contos. Aqui, de novo.
E depois, quando eles vão atrás lá do Boca Torta para ter a certeza se ele é ou não um sujeito feio, lembrando, né, o pessoal ali da família do Zé Lucas tem essa plena certeza, tanto a sua mulher, a Dona Ana, quanto a sua filha Cristina. Cristina, principalmente, tem certeza que o sujeito é um cara horroroso, mesmo que ela não tenha visto ele. E isso até é um ponto bem interessante dessa história, porque justamente as crendices vem tudo disso, a pessoa não tem certeza. É um fala aqui, fala acolá e vai se criando um mito. Na verdade, ninguém tem como comprovar essas coisas do folclore, principalmente esses seres místicos. Aqui também. Então a Cristina está aqui nesse conto justamente por causa disso. Ela crê num negócio que ela nunca viu pessoalmente. E claro que uma das coisas que o Eduardo teima em fazer é também convencer a sua noiva que tudo é uma bobagem. E ele, seu futuro marido, com certeza não gostaria que ela ainda acreditasse nisso depois que ela estivesse casada com ele. Obviamente que ele já quer consertar esse lado dela. E vale dizer, ela não é uma matuta ali do interior não, ela também é uma mulher inteligente. Mas, como eu já disse, eu não posso dizer o que acontece quando enfim Eduardo olha cara a cara para a Boca Torta. Sim, há um grande desdobramento desta situação, deste encontro deles, embora pareça que não vá dar em nada. Porque é justamente daí que vem o desfecho da história, vem um desfecho até rápido, surpreendente. Você não pensa que a história vai cair neste ponto. Quando você vê, a história começa a correr rapidamente e Pumpa acaba, claro, de maneira muito forte. E forte aqui nesses contos do Monteiro Lobato, Urupês, histórias adultas, sempre tem uma grande violência, um grande impacto. Com certeza, Boca Torta aqui é um desses contos que você fica de queixo caído. Já que estamos falando de Boca Torta, né? Sim, realmente é de assustar o que acontece. Não, eu não posso dar nenhuma pista, mas no máximo eu posso dizer como crendices populares podem ter um pé de realidade de alguma forma, com alguma interpretação. A gente vai ver como aquela coisa misteriosa, na verdade, tem uma explicação bem lógica e bem trágica. Uma coisa bem interessante a se dizer desse conto do Monteiro Lobato é que ele ecoa muito os contos do Edgar Allan Poe. Sim, este conto aqui, Boca Torta, ele é muito sombrio e tem vários elementos que a gente pode comparar lá com o Poe. Por exemplo, justamente aquela ambientação. Edgar Allan Poe faz uma grande ambientação para promover a tensão onde se encontram os personagens. Como também, por exemplo, em algumas descrições. Sim, aqui nesse texto, quando o Vargas está falando sobre Boca Torta, a descrição que ele faz sobre a feiura do sujeito, você consegue, leitor, lendo esse texto, imaginar bem essa cena. Como é a face do Boca Torta, como é o corpo do Boca Torta, como ele anda. Completamente a gente consegue imaginar uma boa descrição da figura desse sujeito. Com certeza, pela descrição, você considera que ele é horrendo. E toda essa manutenção de clima bem tenso, feito pelo Monteiro Lobato durante todo o seu texto, é o grande ponto positivo dele. Todas as partes, por exemplo, lá na primeira, a do pântano, a gente tem a nítida certeza que aquelas terras ali são perigosíssimas. Ele dá um grande exemplo que vai acompanhando a gente durante o texto inteiro. Pois no medo da Cristina, que vem desde que ela é pequenininha, a gente consegue também sentir o que ela está sentindo. E também nas outras partes que eu não posso falar, tem as crendices populares, também esqueci de comentar, também são bem descritas o que acontece ali no povoado. A gente fica também sim, não, é um tom mais misterioso, mas a gente também consegue enxergar o medinho ali daquela população. E depois, as quartas, quintas partes ali, que eu não posso dar nenhum detalhe, realmente também é a mesma coisa. Tensão o tempo todo aqui neste conto. Então, é fácil. Para Boca Torta de Monteiro Lobato, eu atribuo 5 asteriscos. Bom, é isso. Até semana que vem, na quarta-feira, com mais uma resenha de Urupês de Monteiro Lobato. Mas antes, na quinta-feira, uma resenha de Morangos Mofados de Caio Fernando Abreu. Claro, tudo isso no nosso projeto Contos do Meio-Dia. E enquanto esses vídeos não chegam, confiram aqui do lado dicas de outras resenhas também daqui do projeto. E
Até mais!